Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Deus é fiel, meu irmão, fiel é quem te prometeu e se apegue nisso, glória a Deus. Vamos lá, vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão. Quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 6 a partir do verso 1. Vamos lá? Diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com os seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós, e sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra de toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Glória a Deus. Eu gosto bastante desse texto, irmãos. Esse texto é bastante instrutivo e Marcos é o primeiro dos autores dos evangelhos sinóticos. Ele estrutura a sua forma de escrever pelos assuntos correspondentes. Ele vem do capítulo 1 ao 3, mostrando como Jesus começou o seu ministério e pregando a palavra e ao mesmo tempo fazendo as obras, exercendo a sua fé por meio das obras, logicamente mostrando o seu poder, mostrando que ele era o Filho de Deus. No capítulo 4 em diante, a partir do verso 35, ele atravessa o mar, vai à região dos Gadarenos, e ali ele começa algumas libertações, algumas coisas com um cunho de poder um pouco mais ampliado, como por exemplo a libertação do Gadareno, a cura da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da menina, ressuscitando ela dos mortos. Ela tinha morrido, a filha de Jairo, o da sinagoga. E no capítulo 6 ele começa logo depois de ele ressuscitar a filha de Jairo. E essa temática é de que Jesus ele é mal compreendido por alguns. Não obstante, em Lucas 12, no versículo 50, ele fala que ele não veio para trazer paz, mas sim divisão. E é justamente isso que ele causa. Eu quero trazer esse texto, logicamente, para os nossos dias. Quero trazer ele para a nossa vida. Vamos lá? Diz assim. Comecem no versículo 1 de Marcos 6. Jesus deixou essa região e voltou com os seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. Eu gosto dessa expressão, cidade onde ele tinha morado. Irmãos, ele já tinha passado pela rejeição familiar. A Marcos já tinha relatado isso, se eu não me engano, no versículo 21 do capítulo 3. A mãe e os irmãos dele tratam ele como louco. Chamam ele de louco. E ele volta aonde tinha morado. E nós devemos levar em consideração que durante os primeiros 30 anos de vida, como Lucas fala, ele começou o ministério dele logo depois de ser batizado, ele passou em profundo silêncio. Ele era um homem-deus, mas estava sendo preparado durante a preparação dele. E ele passou em silêncio. O silêncio que eu quero dizer é justamente se preparando. Não é que ele não conversava com as pessoas, ele apenas não expunha o seu poder, ele não se colocava em evidência, em exposição, mas nesse momento ele já está exercendo o ministério dele. E quando ele volta lá, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus sempre tem uma nova chance para nós. Sempre. O Senhor sempre volta aos lugares onde ele já passou. E ele não foi. E talvez ele não tenha deixado uma evidência, talvez ele tenha sido mal compreendido. A verdade é que ele sempre volta. Eu gosto. Voltou com os seus discípulos até a cidade onde tinha morado. Isso mostra para nós justamente uma questão daquilo que é a ótica do Senhor. Ou seja, daquilo que são os olhos do Senhor. A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre nós. E ele observa. No livro de Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5, fala que ele sabe quem são os bons e quem são os maus. Mas eu quero ler com vocês um versículo que está justamente em 2 Crônicas,
capítulo 16, nós vamos ler o versículo 19, versículo 9, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu alguma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Em outras versões fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra buscando, ou seja, procurando aqueles que lhe são fiel, aqueles que lhe são obedientes. E isso é algo que o Senhor faz constantemente, Senhor, irmãos. Ele passa os olhares, ele passa. Tanto que em João capítulo 4, versículo 14, fala que o Senhor procura, versículo 23, procura aqueles que são adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E eu gosto sempre de ressaltar isso, porque um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe e um Deus que está presente em todos os tempos, tem procurado, porque não obstante há uma escassez, irmãos, de trabalhadores da seara. Uma das menções do Senhor Jesus é que falta trabalhadores para a seara. Aqueles que desejam purificar e limpar o seu coração de toda incredulidade, de todo mal. Bom, no versículo 2 continua falando: no sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga. Irmãos, sempre que o Senhor chega, Ele quer nos ensinar. A primeira ação do Senhor é nos ensinar. Nós vemos isso com os discípulos. Ele reuniu os discípulos a fim de ensinar. E não obstante, não de maneira bem peculiar, ele primeiro chamou de discípulo e depois de apóstolo, depois nomeou eles mensageiros, mas primeiro vem um ensino. Logicamente o ensino vem por meio da prática, da obra. O Senhor nos coloca no meio do seu caminho, daquilo que é a obra que Ele separou para nós de antemão, a fim de nos ensinar. A caminhada com Deus é um aprendizado. Olha, ele fala, muitos dos que ouviam se admiravam e se perguntavam de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar tantos milagres. Eles não desmereceram o Senhor na questão do reconhecer, irmão. Reconheceram que o Senhor tinha sabedoria e que o Senhor tinha poder. Não foi aqui o grande problema, não mesmo. Causa admiração e espanto para alguns. A grande questão é na crença. Eu quero ler com vocês um versículo que isso aconteceu outras vezes. Por exemplo, João relata que os judeus na festa das cabanas teve o mesmo problema, a mesma situação. João capítulo 7, no versículo 15, fala: os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu, eu quero ler o versículo 16, fala assim, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E no versículo 17 ele fala: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus e se o que eu falo de mim mesmo. É o que percebe que é uma decisão de caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Ele fala que o ensino dele não é dele mesmo. Ele fala que o ensino dele vem de Deus. A sabedoria, o Senhor é a própria sabedoria. O Senhor Deus, Ele tem todo conhecimento. Um dos atributos de Deus é que Ele tem todo conhecimento, o conhecimento de todas as coisas. Ele ensinou Noé a carpintaria. Ele ensinou a Abraão a terra que ele deveria ir andando, ensinou o povo do Egito como deveria atravessar o deserto, e o povo rebelde teve problemas justamente na questão da incredulidade. Ele ensina cada um naquilo que a pessoa foi chamada para fazer. Ele ensina, ele faz questão de ensinar, irmãos. Uma das coisas que o Senhor faz é ensinar. Agora, a grande questão está justamente na decisão. O Senhor Jesus fala: aqueles que decidem fazer a vontade do meu Pai serão ensinados e verão que as minhas palavras não vêm de mim mesmo, mas vêm do Pai. Então está tudo na decisão. Agora, o que aqueles moradores de Nazaré decidiram fazer? Ali no versículo 3 fala: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão e Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Rotularam o Senhor, irmãos, rotularam. As pessoas sempre vão nos rotular. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido
uma exposição diante ao público e as pessoas têm falado coisas que não sabem. Eu estou pregando aqui para pessoas que decidiram fazer a vontade do Senhor, decidiram em seu coração seguir o caminho que o Senhor tem, andar naquilo que Paulo fala em Efésios 2:10, as obras preparadas de antemão, e enfrentaram oposição da família, enfrentaram oposição dos amigos, enfrentaram oposição até mesmo da comunidade de fé, da comunidade religiosa e talvez até de alguns líderes. Bom, quero te dizer, meu irmão, minha irmã, tá tudo dentro do normal. Se o mestre enfrentou, imagina quem somos nós. As pessoas vão nos rotular, mas o que me conforta, irmãos, e isso é um processo a qual nós vamos enfrentar a rejeição, irmãos. Isso é rejeição. Isso que o Senhor sofreu aqui é rejeição forte. O que me conforta é justamente um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Davi, quando foi ser ungido, Deus mandou Samuel visitar a casa de Jessé, que era o pai dele, o belemita. O pai dele trouxe todo mundo primeiro, irmãos. O pai dele colocou todo mundo à mesa, mas deixou Davi trabalhando. Davi era pastor de ovelha. E foi passando um por um, e quando quando se acabaram os filhos, o pai dele falou: se acabou, não tem mais nenhum, certamente seu. E o próprio profeta Samuel, na conversa com Deus, ele vê aqueles homens aparentemente bonitos, fortes, com aparência de guerreiro, discute com o Senhor, e o Senhor fala o seguinte no versículo 7: o homem atenta para a aparência, mas não, Deus, Senhor, eu vejo o coração do homem. E é isso que o Senhor vê no final das contas. E no resultado de tudo, ninguém se assentou à mesa até Davi chegar. Não tem como, irmão. O lugar que é seu, ele é reservado somente para você. Somente você pode ocupar. E é pela fé. É pela fé que nós acessamos esse lugar. Mediante a nossa crença, mediante aquilo. Davi recebeu a unção naquele momento, mas não se tornou rei de imediato. Continuou lutando contra os leões, continuou lutando contra os ursos, até que o tempo da promessa chegou. E durante esse momento, até as pessoas vão rotular. As pessoas têm essa mania. Olha só o que o Senhor Jesus responde. Ele nos ensina, ele fala: então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e a sua própria família. Em Gênesis 12 nós vemos Deus mandando Abraão justamente sair do meio da parentela, do meio da família, e ir para uma terra aonde ele lhe mostraria. E por quê, irmãos? O Senhor tinha algo poderoso para Abraão. O Senhor, Deus, ele honra aqueles que o honram. E é isso que esse versículo mostra para nós, que nós não devemos nos preocupar, irmãos, com as pessoas. As pessoas vão nos rejeitar, as pessoas vão nos humilhar, as pessoas vão tentar nos envergonhar. Por quê? Porque elas não conseguem ser. Irmão, mataram Jesus Cristo, minha irmã, mataram Jesus Cristo, é porque ele era um homem cheio do Espírito da verdade, falava a verdade para onde ia, e ele era cheio do poder de Deus, ele era cheio de amor. Não se mata uma pessoa boazinha, se mata uma pessoa que é justa e verdadeira, ou seja, que confronta todo um sistema a qual a sociedade está inserida. E as pessoas, por perceberem a incapacidade de mudar, e nós temos, irmãos, eu sou incapaz de mudar para mim mesmo, mas qual é a grande questão? Eu me coloco como uma obra maravilhosa da mão de Deus, eu tenho essa consciência, e me coloco no caminho, me apego à promessa que ele deu, porque o caminho é a direção da promessa, e naquela direção o Senhor vai moldando o meu coração. É uma obra do Senhor, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá capacidade de vencer as adversidades e as dificuldades, é o Senhor que nos fortalece. E como que eu honro o Senhor, irmão Alisson? Se colocando ao caminho. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. O próprio Deus fala ao profeta ali: eu honro os que me honram. Ele honra, ele traz honra aos que honram ele, aos que obedecem a sua voz, que obedecem. E nós devemos lembrar aqui, eu gosto sempre de trazer isso, de que o fardo do Senhor é suave e leve. O fardo do Senhor é suave e leve. Irmãos, se algum momento está pesando, vocês percebem que naquele versículo de 1 Samuel capítulo 30, que é justamente
Segunda Crônicas, capítulo 16, que os olhos do Senhor percorrem e buscam aqueles que lhe obedecem, ele fala que naquele que comete uma loucura. E o que é a loucura, irmão? Sair do caminho do Senhor. Esse vai enfrentar muitas guerras. E é uma promessa também, irmão. É uma promessa. O Senhor, ele sabe quem são os bons e quem são os maus. E por isso o Senhor Jesus nos ajuda em tudo, meus irmãos. Se tem uma coisa que o Senhor faz por nós, por exemplo, quando a nossa fé desvanece, é justamente acrescentar fé em nosso coração. Em Hebreus 12, 2 fala que ele é o autor e consumador da nossa fé. E é sobre isso que ele vai falar aqui, no versículo 5. Ele fala, por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr a mão sobre alguns enfermos e curá-los. Ainda no meio de uma multidão de incrédulos, percebe que há divisão, porque algumas pessoas ali devem ter ouvido e conseguiram acessar aquilo que Jesus poderia fazer para eles, trazendo cura, sabe? E ainda colocando a mão sobre alguns enfermos para curá-los. Ele ainda conseguiu, sabe, mostrar quem ele realmente é. Mas nós precisamos entender, irmão, que sem fé, Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar a Deus. Se tem alguma coisa que nos torna justamente inacessíveis a Deus, irmãos, é justamente a nossa fé. E eu gosto como João traz, porque ele não usa muito a palavra fé, ele usa crer. E crer é verbo em ação. Tiago fala que até os demônios creem. E é impressionante isso, mas ele fala para algumas pessoas, traga a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé por meio de obras. Para nós mostrarmos que arrependemos diante de Deus, nós temos que colocar a mão na massa, ou seja, começar a realizar aquilo que ele nos colocou. Da boca para fora, muitos têm falado, mas é poucos, e aqui nós percebemos que no lugar que foram poucos. Por quê? Porque constantemente desejavam mostrar, lembravam do Jesus no silêncio e querem nos colocar naquele lugar de passado. Eu, irmão, já saí do meu passado, eu sei para onde estou indo. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando ao prêmio da soberana vocação. E as pessoas tentam constantemente nos levar àquele lugar do passado, nos rotulando. Olha, a gente percebe ali até uns comentários desagradáveis. As suas irmãs não estão aqui entre nós. Eu nem sei como era a vida das irmãs de Jesus, mas dá a entender de que, sabe, era algo ruim que acontecia isso. E precisamos entender que a rejeição não pode provocar em nós incredulidade. É por isso que o Senhor muitas vezes nos tira e nos leva para o deserto, nos tira da multidão, irmãos, que é justamente para nós aperfeiçoarmos essa fé que nos dá acesso às suas promessas e aquilo que nós receber dele, aquilo que ele tem para nós. Eu quero ler com vocês um versículo que mostra justamente isso que ele fala sobre a questão da fé. Está em João capítulo 1, eu quero ler a partir do verso 10. Ele fala, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, ou seja, o rejeitou. Veio ao seu próprio povo e eles os rejeitaram. Mas todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não são, e eu gosto dessa expressão do versículo 13, preste atenção. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Nós não somos resultado, meus irmãos, daquilo que os outros falam. Nós não somos aquilo que os outros acham de nós. Nós nunca seremos, nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Nós não somos nem mesmo aquilo que nós pensamos de nós. Nós somos o que Deus vê nós no futuro. Lembra de Davi? Se tornou um grande rei depois de todo o processo. E é assim na vida de um escolhido de Deus. Então, eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado por muitos ataques. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm passado muitas guerras na família. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido ataques no trabalho, que têm vivido a rejeição, que têm vivido a injúria, que têm vivido a difamação, que têm vivido os ataques de todos os lados. Eu estou pregando para esse tipo de pessoa. Eu quero te dizer, meu irmão, acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque Deus te diz, eu estou cuidando de tudo. E eu vou te honrar, eu vou honrar a tua fé. Acalma o teu coração, eu quero repetir, acalma o teu coração, acalma, meu irmão. Acalma, minha irmã, eu sei que dói. Deus sabe que dói. Deus não te vê como um homem vê, Ele não vê a sua aparência, Ele vê lá no teu interior, no teu profundo. Acalma o teu coração, Ele está cuidando de tudo.
tudo de tudo. Continua, permaneça fiel, conectado, permaneça na fé. E Deus, ele tem um lindo propósito. E a palavra fala que ele ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Lembra que o centurião romano, a qual eu ministrei anteriormente, e eu também mencionei lá a mulher cananeia, essas provocaram fé, e eles eram justamente gentios, assim como nós. Eles provocaram a admiração de Jesus por meio da fé. Eles provocaram a admiração do olhar do Senhor. Que nós venhamos, meus irmãos, a ser como esses homens, como esses tantos exemplos, que nós possamos provocar por meio das nossas orações, por meio da busca que Deus colocou, por meio do querer, que Ele colocou dentro do nosso coração, um sorriso no rosto de Deus. Um pai se alegra quando um filho se parece com ele, e é exercendo a compaixão mesmo diante as adversidades e as afrontas, exercendo o amor que vem do pai com as pessoas que, até mesmo disseram que nos odeiam, que nos rejeitam tanto, que nós agradaremos o coração de Deus. Quero ler com vocês primeiro uns 4 versículos que falam justamente de pessoas que o que elas acessam pela incredulidade delas em Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, fala assim, por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvirem a voz, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião. Endurecimento de coração é rebelião, irmãos. Quando me puseram à prova no deserto, ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Irmãos, eles viram, e foi o que aqueles homens fizeram, eles viram os milagres de Deus. No versículo 10 fala, por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar nos meus caminhos. O endurecimento de coração nos leva a um caminho que não é de Deus. E no versículo 11 fala, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. E é por isso o motivo de tantas guerras. É por isso o motivo de tanta guerra dentro de nós. A maior guerra que nós temos dentro de nós, irmãos, é justamente a razão e a fé. Eu falei sobre ela. E ela provoca isso dentro do nosso coração. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, e sobre a minha vida também. Marcos capítulo 9, versículo 23. Que tudo é possível ao que crê. Tudo, exatamente tudo. A palavra fala que exatamente tudo que foi declarado se cumprirá mediante a tua fé. Você acessará por meio da fé. Continue caminhando, orando e conectado à videira, porque aquele que prometeu, ele é fiel sim para cumprir. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua caminhada e a sua jornada de fé. Lembrando, o Cordeiro tem uma linda recompensa para o teu sacrifício. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.